Eu sou o pastor João Carlos, eu gostaria de falar neste quadro do Em Família sobre ansiedade. A ansiedade é algo tão atual, mas que permeia o nosso universo há milhares de anos. A definição dada pelo dicionário sobre ansiedade é que a ansiedade é um grande mal físico e psíquico que permeia o nosso coração, as nossas mentes. É uma agonia, uma aflição que provoca um desejo veemente e impaciente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no verso 25, que não estejamos preocupados com aquilo que devemos comer, beber ou vestir. A Bíblia está falando daquilo que é do cotidiano, diário, né? Mateus capítulo 6 mostra de uma maneira muito clara esse relato diário. Jesus em Mateus capítulo 6 está falando de ansiedades, né? Então o que tem provocado ansiedades no teu coração? Então eu gostaria de que você pensasse nisso, eu gostaria que você pudesse pensar. Em Mateus no capítulo 6, Jesus está falando sobre essa questão da ansiedade provocada por situações diárias. Qual a orientação de Jesus? A orientação de Jesus é que eles deveriam olhar para as aves dos céus. E o verso é muito claro quando ele diz assim: olhe para as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não buscam guardar alimento, mas o vosso Pai, o nosso Pai Celestial, as alimenta, cuida delas, zela delas de uma maneira muito especial. Agora, qual a característica que Jesus nos mostra e nos dá a respeito desses seres que são as aves, né? Ele pede: olhe para as aves dos céus. O que caracteriza uma ave? O que caracteriza uma ave são as asas, são os únicos seres animais que possuem, né, essa capacidade de voar, de sair de um lado para o outro. Talvez você diga: pastor, mas olha, olhando para as aves, pastor, mas perto da minha casa tem um morcego tal, e ele sai voando e vem em cima. Eu não gosto muito desses seres asquerosos tal. Eu não estou falando, né, de morcego. Afinal de contas, morcego não é ave, morcego é um mamífero. Então Jesus está pedindo para você olhar, focar de uma maneira correta. Olhe para as aves dos céus. Por que ele está pedindo isso? Porque ele está dando essa orientação. Ele fala dessa possibilidade a qual as aves têm de se locomover através do seu voo, das suas asas, né? Saindo. E asas fala de um posicionamento de fé. Deus está nos levando a este posicionamento de fé, a qual nós podemos nos apoiar, né? Voando nessas asas das promessas de Deus para as nossas vidas, promessas deles contidas na sua palavra. Então é um voo realmente seguro, é um voo realmente que vai fazer com que nós possamos nos deslocar daquele local, daquele momento de ansiedade, de busca, de procura, para um porto seguro, para um lugar seguro a qual Deus quer nos levar através da sua palavra. Não se perca em momentos de profundas ansiedades, né? Observando os voos rasantes dos morcegos espirituais que tentam te desviar do foco correto. Eu quero te convidar: olhe para aquilo que é correto. Como o Senhor Jesus disse, observe as aves dos céus. Eu quero contar para você uma experiência minha, de uma maneira muito próxima. Eu estava pregando um dia desses num dos nossos cultos e já estava finalizando a mensagem em si e levando a um posicionamento de posicionamento da pessoa em relação à mensagem a ser ministrada, ali estava sendo ministrada. De repente, esse ser asqueroso, esse morcego, entrou dentro da igreja. E ele entra, ele começa daqueles voos rasantes e o pessoal assustado, e eu continuei a ministrar, só que de repente ele veio na minha direção, onde eu estava no púlpito. Eu tive que se deslocar daquele local, ir para um local mais fora ali do foco dele, até que ele conseguiu sair por uma das nossas portas, né, que nós temos aqui na igreja. Isso eu quero deixar você bem ciente de tudo isso. Depois eu voltei à ministração, concluir aquilo que eu estava falando, né, na mensagem, e não perdi o foco, não perdi a direção, né?
olhando ou observando aquele que era aquele, como disse assim, aquele morcego espiritual, né? Para tentar desviar do alvo e do foco devido. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Ansiedade é isso. O diabo tenta colocar valores que não são verdadeiros para que você olhe, para que você deixe o teu coração ser tragado por aqueles valores errôneos e aí você se lança neste momento de ansiedade, você é tragado por este momento de ansiedade. Jesus disse de uma maneira muito clara, observe as aves dos céus. E as aves, como eu falei, fala dessa questão do posicionamento de fé, voar, se locomover pela fé. Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a convicção de fatos, né, que nós não observamos e temos certeza que este fundamento, né, é da parte de Deus, vem da parte de Deus. E lá em Hebreus 11, no verso 6, assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então nós temos que ter essa confiança plena. E Jesus, para concluir este ensino em Mateus capítulo 6, ele termina lá em Mateus capítulo 6, no verso 31 a 33, quando ele diz assim, não estejam preocupados com aquilo que vocês vão comer, beber, vestir, com aquilo que é necessário para o teu viver diário, mas ele disse assim, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então tudo isso é necessário, tudo isso nós precisamos, e o Senhor disse, eu vou te conceder. O Senhor estava falando sobre suprir aquilo que é necessário, aquilo que provê no nosso coração essa certa ansiedade, mas é algo tão corriqueiro, algo tão diário, mas que muitas vezes vem tentando tomar um lugar no nosso coração, numa dimensão total, que nós muitas vezes nos perdemos em um tempo de ansiedade. Então eu quero te convidar a colocar diante do Senhor. Eu quero te convidar, como o apóstolo Pedro, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe grandemente e eu tenho a certeza de que aquilo que tem promovido ansiedade no teu coração, Deus quer que você coloque diante dele, você apresente diante dele, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família de uma maneira muito especial. Que Deus te abençoe, é o que nós desejamos para a sua vida e a sua família. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, eu gostaria que você comentasse, deixasse ali o seu comentário e gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram ou o Facebook. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.